eterna biblioteca em mudança. Tarde. Começa mais um Roleiro Podcast! É, de volta! Mais um longo inverno e verão e primavera e outono. Essa coisa, né? Esse aquecimento global atrapalhando aqui o desenvolvimento desse podcast tão nobre, se dedica à arte do roteiro, essa arte tão ainda menosprezada, muito mais valorizada, mas ainda muito menosprezada no nosso país. Ou podemos, olhando pelo lado positivo, podemos dizer que a gente tomou uma licença paternidade norueguesa. É sim, olha só, né? Um ano inteiro fora. Eu peço desculpas aí pros nossos ouvintes, se ainda sobrou algum, que foi basicamente, principalmente por minha causa aí, que a gente teve que fazer essa pausa. Eu achei que esse negócio de paternidade era muito mais simples de organizar. Acho que eu subestimei um pouco acho que sim, hein? o tempo envolvido nisso, mas enfim, tudo ótimo. Agora, Luiz tá quase fazendo um ano, eu já estou começando a conseguir organizar minha agenda pra fazer nosso podcast voltar à vida, né? Ainda bem que conseguimos voltar, porque senão na próxima edição ele ia até participar aqui. Já estaria crescido, tá formado e trabalhando. Tá quase. Mas agora voltamos com tudo. Agora estamos também no Spotify. Estamos nos coisa Google bonita, Plays. Né? O podcast agora tá em todos os lugares onde se ouve podcast. Você pode acessá-lo, assiná-lo, baixá-lo. E, enfim, então se você quiser, você pode seguir no Spotify, se você já tá seguindo, ou se você preferir o iTunes, ou se você preferir o Android, enfim. Agora é só colocar Roleiro Podcast nos buscadores, tudo, e assine. Assine porque a gente tá de volta, voltamos pra falar de um monte de coisa, né? De roteiristas lendo roteiro, principalmente, que é a nossa missão aqui. Essa é a nossa missão. E antes de começar, como você está, Imbu? O que você tem de novidades aí? O que aconteceu esse ano? Resume seu ano brevemente. Olha, foi um ano, eu resumiria assim, muito trabalho e pouco cachê. Pouco cachê, olha só, é o Brasil, né? Você resumiu o Brasil, né? Fazendo uma análise rápida de estatística, aqui em 2016, por exemplo, acho que eu fiz 3 trabalhos, eu paguei o ano inteiro e sobrou uma boa grana, que eu já, macaco velho, guardei. 2016, certo. 2018, eu fiz, sei lá, 12 trabalhos, tipo, ganhei 1/3 do cachê que eu ganhava, ou seja, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado em 2016 e ainda fiquei negativo. Multiplicou o trabalho por 4 e dividiu a renda por 3. Exatamente, uma matemática muito boa, uma matemática liberal, eu diria, né? Neoliberal, estamos aí, essa é a reforma, tá tudo melhorando, né? Não? O Brasil. Enfim, mas você, atualmente, onde podemos encontrar a lavra de Fábio Imbu? Olha, atualmente... Qual produto audiovisual está contando com o seu toque? Estamos contando aqui, temos ali no portal da GNT no YouTube, lá no canal de GNT no YouTube, tem o Fale Conosco, da Júlia Rabelo. Sim. Sim, eu faço o roteiro, inclusive uma edição de 1º de abril sobre fake news, eu até apresento junto com ela. Olha só, temos essa... Sim, um beijo, Júlia, e toda a equipe, muito legal bem. vocês. Então quem quiser ver no GNT Play, Global Play, como é que é? GNT é no canal do YouTube do GNT, tá? YouTube do GNT. No YouTube do GNT, procure lá, Fale Conosco. Vamos colocar um link no post pra quem quiser. Muito interessante, acho que bobear, teremos agora dia 22, com Eduardo Bueno, foi nossa última gravação. Vulgo Peninha, grande Peninha, nosso próximo entrevistado. Ah, legal, então é um programa semanal? É um programa, assim? Todas as segundas-feiras ao meio-dia, vai lá ao ar o programa, tem um convidado, a gente fala sobre a programação da GNT, tem esse de fake news, tem... Às vezes é temático também. Às vezes é temático, Dia das Mães, Dia dos Namorados, depende do dia. Ele tem também o Match Conosco, que é um Match Conosco, é o aplicativo dentro do canal do YouTube, né, que pelos comentários a gente vai tentando formar casais, ou pelo menos ali um sexo. Interessante. Muito bem. Fale Conosco ali no YouTube, pode procurar ali no canal de GNT. Canal GNT, muito bem. Recomendo. E o Vai Fernandinha também, que estreou agora semana passada. Quer dizer, eu não sei que dia que estamos hoje. Mas... agora estamos no dia 23. Não, peraí, deixa eu olhar no calendário aqui. Desculpa, hoje é dia 23 de abril. Bom, é o seguinte, agora em abril está no ar a 4ª temporada do Vai Fernandinha também, está no ar no Multishow, você pode conferir. Podcasts também. Não tem data, né? Eles vivem no éter. Exatamente, porque quando você está no mundo streaming, presente. Você está sempre disponível. Muito bem, então, bom, atualizando, eu tenho novidades. Opa, novidades! Nem contei, vou contar pro Brasil aqui nesse podcast, nem contei pro Imbu ainda porque eu queria a sua reação natural, mas... eu estou
basicamente de saída desse país. Oh my God, man! O que isso quer dizer pro futuro do podcast? Não sei, a gente vai dar um jeito nisso ainda, mas eu tenho a boa notícia que eu fui aprovado na Bolsa Fulbright, que a gente comentou no ano passado, lembra? Parabéns para o amiguinho. Aconteceu, muito obrigado. Então, enquanto estávamos fazendo o podcast no ano passado, eu estava prestando toda aquela... Eu acho que eu até comentei com vocês. Sim, comentou. Eu lembro, vocês falaram, mas eu lembro que você comentou. Sim, comentamos e rolou. Nesse ano todo, tava cuidando desses trâmites, onde vai acontecer. Então, eu fui aprovado e vamos, em família... Eu vou fazer uma pós, o que chama Master in Fine Arts, que equivale a uma pós-graduação, né, aqui, de 2 anos na AFI, o American Film Institute. Oh, onde que é? LA? Los Angeles. Los Angeles, Alma mater de David Lynch, que já fez curso de direção lá. É um lugar, é um instituto muito legal, só de pós-graduação em Visual Arts. Olha, né, sensacional, então, hein? E aí esse curso vai começar em agosto, então tenho mais esses meses aqui, por isso que vocês não estão vendo, mas tá cheio de caixas aqui. Caixas e coisas jogadas pelo chão, que é melhor que vocês não vejam nem imaginem. Exatamente, está melhorando a acústica, tá servindo para melhorar a acústica aqui do lugar, mas então eu estou nesse processo e acho que o podcast vai ser legal para registrar isso. Mas estou indo para Los Angeles, então... Muito legal, amiguinho. Então obrigado. Quer dizer que o Luiz aprenderá a falar português e inglês simultaneamente. simultaneamente. Me preocupa... Eu já mandei meu exatamente agora do programa, mas sim, até me preocupa se ele vai aprender português mesmo, porque isso vai ficar a cargo meu e da Thaís. A gente vai ter que ser responsável pelo português Senão ele dele. vai ficar aqueles brasileiros como o Dr. Ray. Isso não é muito legal. Não é legal. Não é legal. Vai ficar o Lucas Jagger, né? Lucas Jagger. Mas então, estamos aí, toda essa mudança acontecendo e tal. Então, foi muito legal esse processo. Tudo aconteceu num processo da minha vida pessoal que levou ao podcast também. Tudo isso faz meio parte disso. Olha, o desenvolvimento pessoal da mesma. Espero que a gente consiga manter. Meu plano é que a gente mantenha o podcast funcionando, mesmo que distantemente. Eu acho que conseguiremos, hoje com essa coisa da tecnologia, como havíamos falado agora há pouco, não há fronteiras. Não há Desde fronteiras. que você tenha uma conexão boa da internet. Um 5G, né? Que vai chegar aqui maravilhosamente. Talvez tenhamos alguns problemas por causa do congestionamento de fios nos postes, mas esse é assunto para outro podcast, que não é aqui. Enfim, eu queria entrar num outro assunto agora também, porque acho que isso vai implicar, eu pensei bastante nesse ato, que a gente mude um pouco o conceito do podcast. O formato. Eu pensei nele, eu já tinha essa ideia faz um tempo, antes de conseguir começar, que fosse um podcast de entrevistas com roteiristas brasileiros, né? Eles trazerem seu material aqui e tal. Vai dificultar um pouco eu realizar essas entrevistas estando lá em Los Angeles. Tem alguns roteiristas brasileiros lá, mas nem tantos, né? Então... E também, já existe um outro podcast agora que tá fazendo bem esse negócio de entrevista, já entrevistou o Raimundo e todo mundo, que é o Primeiro Tratamento. Depois a gente põe um link aí, a gente até comentou deles aqui no podcast. Comentamos. Mas, então eu fiquei pensando, eu tenho mais entrevistas ainda guardadas da temporada passada. Que no não freezer, sempre bom guardar uma entrevista no freezer. Então agora essas entrevistas vão sair também, peço desculpas aos entrevistados pelo tanto que demorou, mas são pessoas muito legais. Então os próximos programas ainda vão ter entrevistas que foram pré-gravadas aí. No programa de hoje, como vocês devem ter visto pelo nome do programa, é o Gustavo Suzuki, que tá fazendo o Greg News agora, mas fez muita animação, fez um monte de coisa, tem uma trajetória bem bacana. Mas a ideia que eu tive de discutir com o Embu aqui era da gente fazer programas mais temáticos. Então, mudar dessa ideia de um podcast de entrevista para um podcast que vai discutir questões relevantes à história do roteiro. About script. E também continuar com o diferencial da leitura dos roteiros. E nesse programa a gente vai ler as primeiras cenas do piloto do Homecoming. Homecoming, com Julia Roberts, que está no Amazon Prime Video. Exatamente. Fez um certo sucesso. Então, quase ganhou o Golden Globe. Depois a gente fala um pouco mais depois quando formos ler a cena. Exatamente. Mas, continuando, a gente vai... Como eu tava falando, a gente vai fazer agora episódios mais temáticos. E vamos pro primeiro tema, o tema dessa primeiro programa, que foi de um ouvinte que me mandou uma mensagem. Querido ouvinte! O Wellington me mandou, falou comigo. Eu tava loucamente procurando o e-mail dele, a mensagem. Ele falou comigo pelo Facebook.
tem um Facebook também a página do Roleiro Podcast, que é um lugar se vocês quiserem se Deixar, conectar lá, exatamente. deixar dúvidas. Tem um espaço para mandar dúvidas ou mensagens também no Ou próprio sugestões. site, no roleiropodcast.com.br. Eu comprei o domínio roleiro.com.br, mas eu esqueci como é que faz. Eu esqueci como é que faz para direcionar. Eu vou ter que aprender isso, mas enfim, Olha, por enquanto é roleiropodcast.com.br. Mas enfim, ele mandou a dúvida, o Ellison mandou uma dúvida. É Ellison ou Wellington? Wellison. Wellington. Ele parece o mandou nome de goleiro da dúvida. seleção. Aliás, aproveitar esse momento para agradecer ouvintes que mandaram, que comentaram sobre o programa e falaram, eu sempre quis fazer esse momento. Isso é muito Pessoas bonito. que falaram com a gente nesse meio tempo, Roberto Coutinho, Fábio Montanari, Arthur Henrique Costa Pinto, Amanda Tristão Parra, Luciene Antunes, Roberto Blatt, que foi ele que deu uma sugestão de traduzir os roteiros, então a gente, se você tem... Fábio Montanari é tão amigo que é o Henrique Montanari, será que eles são irmãos? Talvez parentes. Se você, então, vai ter roteiro para download dessa cena em português, foi ideia aqui do Roberto Blatt, agradeço a ele. Samuel de Castro também mandou uns e-mails com dúvidas aí, e eu escrevi Júnior, eu não sei se é o Júnior, mas algum Júnior falou comigo. Será que é o Júnior da Sandy? Eu acho que ele também é ouvinte, enfim. Mas o Ellison, a dúvida do Ellison, que vai ser o tema agora, que é o tema desse agora, é como entrar nessa área. Muita gente já me perguntou outras formas que acho que estão um pouco, talvez, por essa explosão de séries, de entretenimento, de streaming, e essa profissão, como a produção audiovisual no Brasil aumentou, então começou a ser um cargo com um pouco mais de visibilidade, né? Você sentiu isso também? Pessoas querendo entrar nessa área e tal? Ah, sim, recebo pelo meu LinkedIn. Também. Direto, muitas pessoas me fazendo essa pergunta, como entrar na área. Um português, inclusive, pelo Face, o cara, tu escreves também. Olha lá. Sou guionista, porque lá em Portugal o roteiro é um guião. Um guião, sim. É um guião, que então, é um bom nome também. Estávamos já a conversar, a ter uma prosa a respeito do roteiro. Sim. Mas por que queres vir ao Brasil, meu amigo? Eles querem destruir o audiovisual aqui. Eu que gostaria de migrar para Portugal. Isso é uma loucura. Talvez seja meio loucura a gente falar desse tema exatamente agora que o audiovisual brasileiro está sendo implodido. Porque nós somos perigosos. Mas muito perigosos, porque podemos abrir a cabeça das pessoas e dar ideias e vontade de que elas pensem. Tá certo, não tá certo. Não. This is not good. Essa mamata de pensar tá acabando. Vamos acabar. Tem que trabalhar com 12 anos de idade. Então, tipo, eu gostei dessa pergunta dele, é uma pergunta que eu ouvi várias vezes. Eu, especialmente, tenho reparado muito nisso porque eu vim da área de jornalismo e como o jornalismo tá morrendo mais do que o roteirismo, os jornalistas estão muito procurando alguma outra coisa para fazer além de escrever. E entrando aqui com o nosso amigo Wellington, e eu vou pegar e vou transferir para você. Como você entrou na área, querido Gustavo? É legal isso aí porque eu acho assim, já respondendo pro Wellington, entrando na resposta, existem as formas clássicas, que eu diria que ou você fazer um curso, ou você vai fazer um curso. Muitos dos nossos entrevistados aqui que a gente fez, o Gustavo Suzuki, por exemplo, fez um curso de rádio e TV, que depois acho que se chamou audiovisual, não sei. Mudou tudo, juntou com o cinema É uma e tal. questão, aí é o processo mais natural, quando você vai fazer uma faculdade, o próprio fato de você estar lá trabalhando com pessoas, eventualmente te cria contatos, abre mercado, então muita gente Capital entra por aí. social. Mas não é todo mundo que fez isso. O Ellison, por exemplo, é um exemplo das pessoas que vêm de outra área para fazer. Eu vim de outra área, vim do jornalismo, mas eu entrei pelo segundo método clássico de se entrar na área, que é ter um conhecido que está na área. Então, primeiro óbvio, se você é um jovem, aí não tem muita dúvida, se você realmente acha que você quer ser um roteirista que quer entrar na área, eu sugiro você fazer uma faculdade. Talvez nem tanto pelo conteúdo que você vai aprender na faculdade, mas pelo fato de você entrar, como toda profissão, uma panela. Uma panela, é um clubinho, são pessoas que trabalham nisso, mas isso vale para qualquer profissão. E o quanto mais você se aproximar de pessoas que têm esse interesse e eventualmente vão entrar na área, maiores as chances de alguém te dar aquela primeira chance. Então, no meu caso, foi uma conhecida em comum nossa, Paula Knudsen, que era uma... Knudsen, que era estudava comigo, inclusive, e ela entrou por outros motivos. Ela também tinha conhecidos na área, e aí ela entrou e abriu uma oportunidade de um programa que era um programa sobre música e humor, e precisava-se de alguém para fazer esse roteiro,
Na época, eu acho que era mais difícil encontrar roteirista. Também não faz tanto tempo, isso era 2009. Já faz 10 anos. Não faz apenas 10 anos. 10 anos. 10 anos não é quase nada, né, Nada, gente? exatamente. Né? E talvez naquela época eu tenha essa facilidade. Eu era um jornalista, mas me deixaram tentar. Talvez porque não existisse tanta gente no mercado e tal. Então, me deixaram tentar. Eu nunca tinha escrito um roteiro antes. Pedi para me mandarem alguns roteiros de exemplo e escrevi o que eu achei que seria um roteiro. Eu assistia TV e tal, meio que usei a dedução lógica. Falei, bom, o roteiro é assim, então deve ser assim que vai ser um programa que eu gostaria de ver. E gostaram, me deram essa primeira oportunidade, e daí pra frente foi como eu entrei na área. Então, eu fui pelo segundo método, que tem muito a ver com o primeiro, que é conhecendo alguém que tá na área, que vai te dar uma primeira chance. Você, Embu, foi... Eu já entrei de uma maneira assim, eu também fiz jornalismo, só que no primeiro ano da faculdade eu trabalhava no banco, e aquilo era um inferno, trabalhar num banco, e apareceu uma vaga de estágio no programa, porque eu fiz a Casper Libero. Sim. Então tinha mulheres lá, precisa de estagiário. E eu passei, tinha 50 pessoas, foi uma prova, e eu passei porque eu respondi uma pergunta do teste. O teste era muito louco, eu cheguei lá pra fazer o teste, e tinha umas perguntas meio nada a ver, tipo, eram deuses astronautas? Olha, umas perguntas assim. Era um teste filosófico. Exatamente. Aí tinha uma pergunta lá que era: qual sua experiência sexual? E eu fui a única pessoa que respondi. Porque era opcional responder? Né? As pessoas, isso aqui não tem nada a ver. Entendi. E sabe, eu respondi café com leite. Olha só. E aí a minha chefe, que era a Sandra Barbosa, Capelano Barbosa, ela, te escolhi por causa disso. Você foi a única pessoa que respondeu a pergunta. Olha só, entendi. Só que aí eu fui ser editor e tal. Agora, como eu entrei pro roteiro, porque eu não aguentava mais ser editor, trabalho de madrugada, eu tava ali desempregado. Você editava imagens mesmo? Não, era editor de texto. Estamos falando do século passado, anos 90. Sim. Não existia ainda Avid, Final Cut, que quase não existe mais, muito menos Premiere. Então, aí eu não aguentava mais trabalhar de madrugada, aí trabalhei num lugar horrível, pedi demissão, fiquei 1 ano e meio desempregado, falei, eu gosto de escrever, quero ser roteirista. Aí comprei o manual do roteiro do Sigfield, escrevi o roteiro de um curta, e acabei fazendo outro curta com uma amiga minha, Patrícia Hermel, que era atriz na época. Fizemos esse curta, aí o Kiko, um amigo meu, falou, estamos precisando de roteirista no Pânico. Olha lá. Aí eu fui lá no Pânico, pra me inscrever pra vaga, conheci o roteirista anterior, que era o Keck, mas conhecia de encontrar assim, e eu levei uma matéria que eu tinha escrito, que era numa revistinha que chamava, esqueci o nome, era uma revista muito bonitinha, de papel reciclado, que dava na balada à noite, assim, que era Onde Cagar na Balada. E ficou muito bom esse texto. E aí o Emílio olhou e falou, tá contratado. Entendi. E foi assim que eu caí para o mundo do roteiro. Entendi, tá vendo? Então aí o Embu já fez uma coisa que eu expandi essa pergunta para alguns dos entrevistados que a gente vai ter nessa segunda temporada também, os que não vinham exatamente da área do roteiro. E a sua história lembra um pouco a do Nigel Goodman, Goodman, nosso amigo. Nosso amigo, ele também ele é roteirista agora também, e também é comediante stand-up. E vamos ouvir como ele respondeu essa pergunta, como ele contando a história dele, de como ele entrou. Porque eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer para vocês ouvintes, a gente pode fazer para vocês ouvintes que estão querendo saber, é dar exemplos de história, porque obviamente cada um vai ter seu jeito de entrar na área, mas o Embu deu esse exemplo aí, porque eu acho que, no caso, se você não tem esses 2 primeiros pré-requisitos, de sorte, que é ter feito o curso, e não foi meu caso, mas tipo, ter algum conhecido na área, que te conhece e te abre a porta, que foi aí meu caso, você tem que fazer um pouco como Embu e criar alguma coisa. O famoso se joga. Que é daí que vai. Então o Nigel vai contar a história dele e a gente já... o Nigel é o primeiro que vai contar como é que isso aconteceu. Eu já fazia coisa, já escrevia coisa na internet, já tinha blog e tudo mais. Tinha começado a fazer stand-up já, e aí eu resolvi me juntar com os amigos pra gente fazer vídeo pro YouTube, isso há muito tempo, antes de Porta dos Fundos, todas essas paradas assim. A gente queria fazer tipo websérie e tal. E aí a gente nem chegou a fazer de verdade. A gente escreveu os roteiros, e aí um dos caras, dos meus amigos, o Ulisses Matos, ele mostrou o roteiro para um amigo dele da área,
pra pegar dica e tudo mais, ver o que o cara achava, na verdade, que a gente ia fazer. E aí ele tava precisando de uns roteiristas na época, então ele leu o negócio, curtiu e chamou a gente pra escrever. E aí a gente começou a escrever um lance com ele, e aí depois foi escrever série, foi escrever mais coisa. E aí depois daí foi. E aí uma parada foi puxando a outra e tal. Mas foi meio isso, foi escrevendo, a gente ia fazer por a gente mesmo porque queria escrever, mas não conhecia ninguém, não sabia nem como fazer pra escrever um troço pra televisão. E aí acabou que em menos de um ano a gente tava escrevendo 2 séries já no Multishow. Então esse Olha, foi... muito Nigel legal a história Goodman. do Nigel também. Hoje o Nigel é roteirista, entre outras coisas, do irmão do Jorel. Que é já trabalhou, sensacional, irmão do Jorel. Sim, já trabalhou comigo no programa do Porchat também. Ele também virou ator agora. Ele tá entrando, vai aparecer numa série chamada Empurrando com a Barriga. Empurrando com a Barriga, The Belly então, Boys. Logo mais, a gente, quando for estrear, e a gente vai ter uma entrevista com ele aqui no programa, então vocês vão poder saber mais dessa história. Fiz essa pergunta também para para uma roteirista agora chamada Camila Frender. Que a história dela é um pouco... Então, o Nigel tem essa história que é um pouco parecida do Embu de conhecido de conhecido. Porque tem esse meio Kevin Bacon, né? Tipo, você pode não ter um conhecido na área do cinema, mas pela lei das relações, eventualmente um conhecido de um conhecido, ou de um conhecido de um conhecido de conhecido, vai ter. Então, tipo, é importante você criar alguma coisa primeiro, sabe? Exatamente, esse ponto que eu ia falar. E hoje em dia também, você nem tem a desculpa de, vou criar, fazer o quê, por onde... O YouTube tá aí, você nem tem uma desculpa para responder, tipo, eu escrevi, mas não tinha onde colocar minhas coisas. Pelo menos para escrever e colocar em um lugar, você tem. Você tem uma primeira coisa para mostrar, você precisa. E outra coisa, esse negócio de você fazer, criar a sua coisa para começar, é muito bom, porque você vai ter a liberdade total de fazer o que você quiser. Sim. Que dificilmente você vai ter essa liberdade nos seus primeiros trabalhos. Exato. Talvez você nunca tenha. Então, é a sua chance de se mostrar realmente, como diria nosso amigo falecido, o Stan Lee, que ele ia desistir da carreira dele, ao olhar os vizinhos com seus carros bonitos, suas casas bonitas, e ouvir o conselho da mulher, antes de desistir, escreva alguma coisa, não para um cliente, mas para você, do jeito que você gostaria que fosse. E assim foi o Quarteto Fantástico, e Stan Lee continuou e faleceu há pouco, mas será eterno para sempre. Então, a diferença entre fazer e não fazer é enorme. É enorme. Mas a partir do momento que você faz, a diferença entre fazer bem feito e fazer mal feito é pequenininha. É questão de tempo. Que você erra, mas você aprende o negócio. O próximo vai estar melhor. O próximo vai estar melhor e assim por diante. Então, faça. Amiguinhos, escrevam. Esse é um ótimo conselho para quem quer começar. Cara, nada te impede. Esse é o bom do roteiro. Se você quer ser câmera... Você já tem aí uns 50 mil reais de impedimento. Pelo menos uns 2 mil ali. Uns 2 milzinho, pra você ter uma boa câmera e fazer. Mas o roteiro não. Você só precisa de um computador, acesso a um computador, você pode ir, enfim. Mas vamos lá. Eu perguntei também pra Camila, que hoje ela é roteirista de vários programas. Escreveu esse último Super Bonita. Escreveu um outro, ela já escreveu muito da... A namorada adotada. Adotada, que é da Maria Eugênia? Maria Eugênia, ela já escreveu vários. Eu que coloquei Maria Eugênia na televisão. Olha lá, então o Embu tem a ver com essa história. Aí a Camila vai contar como é que ela começou nessa área. Bom, eu sou a Camila Frender, sou escritora e roteirista. E eu acabei virando roteirista sem querer. Eu fiz publicidade e depois que eu comecei a trabalhar com roteiro, eu resolvi fazer uma pós. Mas eu não era da área. E se eu pudesse dar uma dica, assim, para quem não é da área e quer começar a trabalhar com roteiro, mostrar as coisas que você escreve para os outros. Porque geralmente a gente tem vergonha de mostrar para os outros aquilo que a gente escreveu. Seja uma ideia ou até um diálogo. E foi assim que eu comecei. Eu mostrei um diálogo, uma pasta de diálogos que eu tinha no computador para um amigo meu que trabalhava em produtora. E aí ele achou legal e me chamou para começar a fazer umas coisas para a produtora dele. E daí peguei os meus primeiros trabalhos, e daí depois que você já tem, né, algum trabalho, já entrou no meio, você consegue descolar os outros, mas realmente o primeiro é que é o grande desafio. Então, assim, seja cara de pau,
escreva. Não tenha medo de mostrar o que você escreveu, porque de repente uma pessoa pode virar e lembrar do seu nome e falar: putz, fulano consegue escrever sobre isso, vamos chamar ele, vamos testar. E aí, quando você vê, você já virou um roteirista. Essa é a minha dica. Beijos. Olha lá, boas dicas também. Boas né, dicas. E você vê que gira tudo em torno do que nós falamos. Escreva. Sim. 2, não tenha medo Uhum. de errar e Sim. de mostrar o que você fez. E de ouvir críticas também. E de ouvir críticas, Não porque tenha- senão você não cresce, amiguinho. Reaja bem a críticas. Isso Exato. é uma coisa importante também que que também é um problema para muitas pessoas irem para frente, que é saiba identificar que você ainda não sabe, ouça quem tem mais experiência no assunto. Aliás, esse é um problema da nossa sociedade, né? As pessoas não estão Sim. sabendo ouvir críticas, É. opiniões diferentes, nada Não, disso. eu não acho que seja um problema geracional, como muita gente diz, eu acho que é um problema que sempre existiu. Exato. Mas talvez, assim, por hoje existir mais curso, não sei o que, as pessoas já cheguem talvez achando que sabem um pouco mais que elas sabem de verdade, só porque elas assistem muitas séries. É por normal você ver em curso de roteiro, o cara, não, vou fazer uma série que se passa em Veneza, e não sei o quê, aí pergunta, mas você já foi pra Itália? Você conhece Veneza? Você conhece a sociedade italiana no século XIV, como era? Sim. Não, Exatamente. e como que você vai escrever sobre isso, amiguinho? E tem que estar preparado, porque você vai Exatamente. comer umas bolas fora e tal. Eu acho que o curso também, fazer cursos também não acho uma coisa... quando me perguntam se vale a pena fazer cursos, eu sempre Acho que respondo vale, que né? pelo menos um vale a pena. Porque a teoria é mais ou menos parecida de todos. Não adianta você fazer 10 cursos que você vai acabar meio que ouvindo as mesmas coisas. Mas você, amiguinho, você me disse uma coisa muito boa sobre curso, que vai até o curso de telenovela que a gente Sim. fez, que foi bem isso. Embu, pelo menos, se a gente fizer um curso, nós vamos ser obrigados a escrever. Isso é verdade. Então isso já vale muito a pena, entendeu? Se você se você, como muitas pessoas, às vezes sofre um pouco desse bloqueio de parar e escrever, sabe? Você sempre acha ou tem alguma outra coisa pra fazer e tal. O curso é bom, porque ele vai te obrigar provavelmente a escrever cenas, a escrever specs, a escrever Desenvolver coisas. um personagem. Então, na pior das hipóteses, você se obriga a escrever, e isso é, bom, vantagens de curso. Outra pessoa que eu pedi opinião também, que vai ser entrevistada aqui, é o Guilherme Stockler. Ele também é roteirista, ele tem uma... Ele é parente da Denise? Não é. A família dele era totalmente fora da área, assim, tal, e aí ele escreve muita coisa pro National Geographic, ele já fez aqueles programas do Richard Rasmussen, ele tá trabalhando com um documentário, então também procurei aí falar com gente de áreas diferentes, que isso é interessante. Às vezes você acha que só existe o roteiro pra séries, só existe roteiro pra escrever ficção. Na verdade, essa é a área mais difícil e menor, né? Pelo menos aqui no Brasil, que menos volume se faz. Tem muita coisa pra se trabalhar com roteiro, a área é muito grande. Depois acho que a gente teve até um outro ouvinte que fez perguntas especificamente sobre programa de auditório, por exemplo. Que a gente tem uma certa experiência de escrever roteiro pra isso e é uma coisa especial. Acho que a gente pode guardar isso para um outro programa. Exatamente, um especial programa de auditório. Outro tema, né? Mas, bom, vamos ouvir o que o Guilherme Stockler tem para dizer. É o seguinte, não existe muita fórmula. Eu acho que tem gente que vai para curso, tem gente que vai para livro, tem gente que pega, vamos dizer, tutorial na web, que tem vários ótimos, né? Tem grandes diretores e roteiristas que dão workshop, vamos dizer, e tem esse material disponível na web, mas assim, não precisa se desesperar. Eu acho que assim, temos vários casos de roteiristas que vieram de outras áreas, né? E a gente, o Quentin Tarantino, vamos dizer, que trabalhava numa loja de vídeo, depois ele fez o roteiro do Pulp Fiction. A mulher que fez o Diabo Veste Prada, a Alice Brosh McKenna, era, vamos dizer, jornalista freelance de várias revistas. O James Cameron era, vamos dizer, motorista de caminhão. O próprio Aaron Sorkin, que é um grande roteirista, tentou ser ator, não deu certo, dirigiu limusine. Então, assim, você quer ser roteirista, assim, tem que ir atrás, entendeu? Você tem que, vamos dizer, achar o diretor que você gosta, o filme que você gosta, dar uma estudada, ver o filme, ver como é que o cara faz tudo, como que ele introduz os personagens, como que ele, vamos dizer,
consegue colocar uma cena sem usar diálogo, só nos gestos e nos olhares. Então, assim, você tem que reparar em tudo, entendeu? E a gente tem uma ferramenta sensacional hoje em dia que não tinha na época que eu comecei. A época que eu comecei não tinha muito curso, não tinha muito livro, não tinha. Hoje tem uma chuva disso tudo. Então você tem que achar o nicho que você quer, o filme que você gosta, o diretor que você gosta, vai atrás, dá uma estudada. É um mercado super difícil, mas super recompensante. Então, assim, não tem que... Se você é um bom contador de história, os cursos e faculdades vão te dar técnica, mas eles não vão te dar, vamos dizer, essa gênese, né, esse DNA de um bom contador de história. Então, se você acha que você é um bom contador de história, comece a contar essas histórias. Então, vai lá, mete as caras, vai em frente, que o dia que você vê o seu nome lá na tela grande, é uma recompensa muito grande, tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha tirado a tua dúvida e vai em frente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olha lá, falou muitas coisas interessantes aí. Exatamente, olha, está bonito esse nosso fórum de como entrar na área, né? Tá Coisa vendo? interessantíssima. Coisa interessante. Acho que 2 pontos aí que vale sublinhar. Um ele falou você encontrar o que você gosta, que isso acho que é uma coisa que eu sinto, assim, muitas vezes quem vem perguntar, assim, nem sabe direito o que quer fazer ou do que gosta. Então acho que esse é um exercício, se você tem algum interesse mesmo, você sente que quer, identifique o tipo de programa que você gosta, o tipo de filme que você gosta e estuda mais. O que te dá tesão. Exatamente. Use seus instintos ouça seus instintos, o que gosta, o que te anima. E aí, se você consegue identificar isso, já é um primeiro passo bom. Aí você passe a estudar aquilo ali, tente entender por que aquilo te agradou tanto. Faça uma análise psicossocial aí de por que você gostou daquilo e não de outro. Que nesse processo você já está estudando, você já está aprendendo um pouco sobre o que você gosta e o que você não gosta, que isso também vai ser um conhecimento útil para toda a sua carreira. Exatamente, e estudar é imprescindível, porque não existe almoço grátis, amiguinhos. Você não vai dormir e acordar no outro dia o melhor roteirista do mundo com aquela ideia. Tem roteiros para ficarem prontos, os roteiros têm muitos tratamentos, muitas versões, por exemplo, os Simpsons, se eu não me engano, o filme dos Simpsons, acho que teve 180 versões. Esse demorou para sair. Entendeu? Então, você tem que entender que o processo criativo, ele é infinito. Então, sempre vai ter alguma coisa para mexer. Se você, por acaso, passar essa primeira fase e entrar no mercado, muita gente também acaba desistindo, porque o cara não gosta, os caras mudam tudo o que eu faço, cara. Mas é isso, amiguinho. Não entre nessa pira da conspiração, de que... Ou não fique amargo, que, meu Deus, é uma panela e... que ninguém me deixa e não sei o que, e tem tanta coisa ruim, a minha coisa é muito melhor. Cara, pode até ser verdade, mas preciso te dizer que a vida é assim mesmo. É assim. E espaço pra quem é bom, você já tive experiência como diretor, hoje em dia eu vejo as pessoas, eu te falei da Maria Eugênia, sim. Todo mundo que passou na minha mão quando eu dirigi um programa tá na TV até hoje. Maria Eugênia, o Max B.O., então o Adriano que fez a peça dos Mamonas, eu lembro que ele chegou lá escolhi ele pra fazer um papel que eu ia fazer. E só que eu não podia porque eu era o diretor. E eu mostrei pro moleque, o moleque fez, eu falei, caralho, e o cara agora vi uma foto que ele postou, entrou pra Globo, vai fazer uma série ou uma novela. O cara, isso, amiguinhos. Então, se você for bom e tiver paciência... Sim. Você vai rolar. Sim, tem que ter paciência. Vai doer, mas vai rolar. Muito bem. E aí, esse assunto é muito, muito grande, só pra não... Telecurso Roteiros. Não, e se eu pedir pra mais um outro, que aí também vem de um outro universo totalmente diferente, que acho que é uma perspectiva legal também, o Alexandre Cavallo, ele hoje é conhecido como... Ele fez o Jack Horseman, não? Quase. Mais conhecido como guitarrista do Velhas Virgens. Olha só, já ouvi falar muito desse amiguinho. Sim, então... Conhecer ele é bem conhecido e ele também vive, já foi roteirista de quadrinhos muito tempo. Trabalhou no SBT um tempo. Trabalhou? Não, o vocalista. O vocalista. Também é roteirista, é uma banda que tem 2 roteiristas, que é raro, mas é o Paulão, que é o vocalista. Paulão. Como roteirista há muito tempo, mas o Alexandre Cavallo, ele é roteirista também de quadrinhos, ele roteirizou as primeiras...
quadrinhos do Seninha, eles faziam coisas da Disney. Vai entrevista com ele, é muito legal, muita coisa, se você gosta de quadrinhos também, uma outra perspectiva do que é ser roteirista, porque às vezes a gente só fica falando de TV, cinema. De audiovisual. Quadrinhos tem muita coisa, muito roteiro, muita coisa pra se pensar. Então, ele mandou também um áudio sobre como começar nessa área, como ele também era o caso que não tinha ninguém da família nessa área, e como é que ele entrou. Então, vamos ouvir. Bom, comigo foi meio que sem querer mesmo, né? Eu fazia faculdade de comunicação e escrevia alguns contos e algumas crônicas. E um amigo meu desenhava história em quadrinho e começou a desenhar essas crônicas. E com isso eu peguei alguns livros que não havia muitos livros de roteiro de história em quadrinho. No caso, eu peguei o livro do Will Eisner, sobre arte sequencial, e dei uma lida, e com isso eu comecei a fazer, olhando os livros, lendo os livros de roteiro. Já tinha lido o Doc Comparato, que era roteiro para televisão, e com isso eu comecei a fazer alguns roteiros, comecei a fazer roteiros para revistas pequenas, de terror e de pornô também, e depois acabei caindo na Disney, começando a fazer os roteiros para Disney, já fazendo roteiro e rafiando tudo, né? E aí fui aprendendo a duras penas, dando cabeçada, com editores me dando os toques e às vezes até sendo um pouco duros, né, comigo, mas acabei aprendendo devagarzinho e faço cursos até hoje disso, tentando me aprimorar e para conseguir contar melhor as histórias, né? Que é o que o roteirista tem que fazer, ele tem que contar bem alguma história. Olha só, muito bem, aí depois de todas essas exposições muito interessantes, insights ali, obrigado a todo mundo, vocês vão ouvir mais dessas pessoas maravilhosas no decorrer dessa temporada. Então esse foi o tema, acho que a gente lidou bem com o tema, né, Imbu? Sim, lidamos muito bem com o tema, inclusive estou muito satisfeito com essa nossa nova empreitada no formato, acho muito útil. Eu como ouvinte ia estar adorando. Não então. Estaria adorando ouvir isso. Então acho que a gente só esqueceu de botar aquela vinheta dizendo o tema da semana, então faz essa vinheta só pra gente ter. Tema da semana. Ok, vai ficar meio estranho porque a gente tá saindo de uma vinheta e vamos entrar em outra, mas vamos pra uma sessão aí que a gente gosta de, que é o lançamentos e cancelamentos. Lançamentos e cancelamentos. Muito bem. Então, falando rapidamente para não alongar muito o programa, a gente tá vivendo aí no... trilha ao vivo aqui. Todo mundo sabe que teve o lançamento do Game of Thrones. Sim, a gente não vai falar. Vamos ser o único podcast do Brasil que não vai falar de Game of Thrones. Então a última temporada, oitava temporada, tá todo mundo falando. Até o Burger King fez promoção, tem umas lojas especiais com temáticas do Game of Thrones. E eu vou fazer a confissão aqui, eu não assisto. Também nunca assisti. Não vou assistir. Ih, rapaz, nós dois falando. Agora vai ficar porque eu acho que deve ser meio que nem crack. Pelo que eu vejo as pessoas, elas vão pra Game of Landia e ficam lá pra sempre. Mas eu não tô preparado pra isso. Eu tenho essa resistência. Eu não gosto muito dessa coisa de espadinha, sabia? Dragão, anão, troll. Esse universo da fantasia. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu vi um só, mas nunca acabava o filme, cara. Então, o Game of Thrones, pelo visto, é um pouco assim. Eles tanto nunca acabava que eles nem quiseram esperar o livro vir e já acabaram a série logo. Essa é a nossa postura sobre Game of Thrones. Exatamente. Quem mais? O American Gods, segunda temporada, veio aí. A gente tá falando mais de Amazon Prime, pra quem acusava a gente só falar de Netflix. Agora a gente tá falando bem mais de Amazon Prime. Amazon Prime, acho que deve estar com uma Gostou? Eu gostei da primeira temporada. Foi muito difícil essa segunda temporada. Demitiram showrunners. Porque essa American Gods é curioso de ver até pela história, porque eles, acho que era uma tentativa a Amazon Prime, queria ter seu próprio Game of Thrones, voltando ao assunto. Mas eles é uma obra do Neil Gaiman, quem não sabe se é American Gods, um livro dele, né? Exatamente. Meio épico, com esse conceito de deuses americanos, em que os deuses são personagens, então tem o deus da... A mídia é um novo deus, então, né? Exatamente. A comunicação, não sei o quê. Só que eles tinham uns irmãos, uns dois caras que eram showrunners, só que eles gastaram muito. Teve alguns episódios que chegaram em nível de orçamento no Game of Thrones, o que pra Amazon é um pouco, né? Acho que saiu um pouco caro, apesar do Jeff Bezos ter
sei lá, 14 bilhões de dólares pra gastar, ele não gosta não gosta nem de pagar salário pros funcionários dele, vai gostar de perder dinheiro assim, né? Então, tipo, eles foram mandados embora. Aí isso causou uma zona, porque aí a Scully lá, a Gillian Anderson, saiu do seriado, porque falou, se eles estão fora, eu tô fora também. Por isso que mudou a mídia. Mudou a mídia. A cabeçudinha lá, que era a Primavera, também saiu fora. Saiu. Que era que ela termina a primeira temporada, ela também saiu fora. Na festa dos Jesus. Só os spoilers rolando, hein, galera? Mas contém spoilers. Né? E aí, tipo, ficou uma briga com o elenco, que o novo showrunner não tava rolando. Acho que mandaram embora o novo showrunner, foi uma bagunça. O Neil Gaiman teve meio que intervir, porque os caras estavam saindo fora do livro e tal. Enfim, aí depois de toda essa briga, rolou agora essa segunda temporada. Tá boa, eu ainda não assisti. Tá muito boa, inclusive, como fazia tanto tempo que tinha passado a primeira temporada, eu resolvi ver um recap, que saiu lá um recap de 15 minutos. Sim, Se você não viu, eu aconselho até você assistir esse recap antes de ver a primeira temporada, porque ela explica exatamente o que é a trama, o que é. Tem Quando os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país formado por migrantes. Pessoas vieram e cada cultura trouxe seus deuses para os Estados Unidos. Verdade. Então, e são os velhos deuses. Só que com a modernidade, esses deuses estão perdendo os seus adoradores para os novos deuses, que quem são? A mídia, a tecnologia, etc. Então eles resolvem criar uma guerra entre os velhos deuses e os novos deuses pela atenção. A premissa é muito boa, né? É muito boa. Então é sensacional, porque tem sexo homossexual, tem sexo heterossexual. Tem aquela deusa lá que transa com as pessoas, engole ela. Ela engole. Seria um canibalismo vaginal, eu diria assim. É uma série muito interessante. É uma série muito interessante, eu recomendo. Então, American Gods, falamos. Se você já vai ter essa Amazon Prime aí, se você já vai soltar essas grana pra ter... Tem uma outra que voltou, que é muito, muito tonta, não vale a pena falar tanto, mas eu achei legal, que é o The Tick, que é uma versão live action de um desenho que fazia muito sucesso. Chegou a fazer um sucesso, é um personagem de quadrinhos também. Esse The Tick meio doidão, um herói, tipo, totalmente meio... Ele é como se fosse um cara com princípios de heroísmo clássico num mundo real e ele é meio invencível, mas, enfim... Mas, tipo, tudo dá errado, interagindo com pessoas. Eu fiquei surpreso que conseguiram fazer isso numa série razoavelmente boa aí, com humor e tal. É a segunda tentativa de adaptar, tem uma... No próprio Amazon você consegue ver também. Acho que esse é um exercício também legal. Na Amazon tem a versão antiga do The Tick também. Uma que acho que nos anos 90, que eles tentaram adaptar também. E aí você pode ver muita... diferenças de adaptação, assim. A gente pode até analisar esse caso mais interessante. Depois. Acho que amanhã estreia o Cobra Kai, né? Cobra Kai, muito interessante. Como é que chama essas séries que são baseadas em outras coisas? É um spin-off? Não, como é que Acho que seria um spin-off. É um spin-off do Karate Kid? Não chega a ser bom, não é um spin-off porque o Karate Kid não chegou a ser uma série, né? Mas enfim, amanhã a segunda temporada do Cobra Kai, que foi uma das únicas séries desse YouTube Premium que deram certo, né? Que foi que eles vão continuar. O YouTube meio que tá desistindo dessa ideia de fazer séries, assim. Eles abriram... Eu vi uma página deles que tem um monte de coisa, não deu vontade de assistir nenhuma, então, só do Cobra Kai. Tem um que eu assisti o começo, mas era uma comédia, assim, bem normalzinha, tipo, sabe, bem de manual, que era Ryan Johnson Solves Crimes on Television, que era bem metalinguagem, assim. Esse Ryan Johnson é um ator meio de comédia, quem assistiu Party Down, ou assim, aquele loirinho meio... bonitão, assim, de Hollywood. E aí a premissa é que a prefeitura de Los Angeles faz uma lei que astros de TV vão trabalhar junto com policiais pra resolver crimes. Muito bom essa premissa. Acho que o piloto tá livre, o piloto e a segunda temporada estão livres aí, mas foi cancelada essa. Então, já entrando na parte de cancelamentos, que o YouTube cancelou essa e várias outras, assim, uma antologia que eles tinham. Que mais? E aí o She-Ra também. Essa semana, essa sexta, dia 26, a versão animada que o Netflix bancou da She-Ra, a nova versão, que é bem legal. A gente assistiu a primeira temporada e essa versão, acho que o curioso também é que ela atraiu meio raiva dos fãs
Vamos chamar de punheteiro, que é o que são, porque eles ficaram bravos que a She-Ra não tem mais peito tão grande, ou que a saia não é mais tão curta, assim, sabe? Eles reclamaram disso, que tava saindo do... Isso é um cartoon, é animação. É animação. Punheteiro cartoon. Exatamente, punheteiro de cartoon. E porque esse é a She-Ra, acho que é interessante também, porque foi uma iniciativa... Ele é dirigido, showrunner, e todos os roteiristas são mulheres, tem muito mais mulheres fazendo, então aí você vê, acho que é legal nessa coisa de adaptação também, quem tem essa memória do que era a She-Ra antes e esse She-Ra novo, você vai ver que, tipo, não tem mais essa coisa dela ter... A She-Ra era tipo uma paniquete. Era uma paniquete, e a inimiga dela também era tipo meio de mini saia, decotão, umas coisas assim, e agora a She-Ra ela é mais adolescente, tem questões mais jovens assim, mas tem, enfim... Girl Power, amiguinho. Chega de estereotipar a mulherada agora. E é uma série, mas não é uma série, tipo, militante sobre isso, assim. É como você vê como... Era só questão de botar mais mulher pra fazer, sabe? Com certeza eram só homens fazendo. Não, todo punheteiro de cartoon. Punheteiros de cartoon. Aliás, tem ainda nesse assunto, a gente não consegue falar pouco, né? Caralho, esse episódio vai ter 5 horas. Tudo mas bem, a vida é assim. É a volta, né? Tamo voltando. Faz 25 anos que os amiguinhos não ouvem. Vamos amanhã, sai daqui, a gente já vai pra formatura do Luiz aqui da faculdade, entendeu? Mas daqui a pouco eu tenho que buscar ele na escolinha. Mas o que eu ia falar, tem a She-Ra, tem a... também no Netflix aquela história de como um documentário sobre a história do He-Man, como foi criado, eu acho que chama Masters of the Universe. Eu odeio o cabelo do He-Man. Mas é que é uma coisa engraçada porque o He-Man, como eles criaram uma história meio do nada. A história do He-Man você conhece, né? Não conheço. Fizeram, a Mattel, se não me engano, fez centenas de milhares de bonequinhos do Conan. Porque ia sair o filme Conan o Bárbaro. Aí o boneco ficou feio, eles mudaram a peruca. Só que aí o filme Conan saiu e o filme Conan era pra maior de 18 anos. Porque tinha sexo, tinha gente... O cara mordia a cabeça do urubu, meu amigo. Porque isso eles explicam. As empresas que fazem brinquedos precisam de muita antecedência pra produzir toda uma coisa pra estar nas lojas quando o filme sai. Exatamente. E no caso do He-Man, eles fizeram esse do Conan muito antes. Só que a versão do Conan que saiu com o Schwarzenegger era impossível de criança ver. Aí eles fizeram com um monte de corpo de bonequinho. E falaram, cara, o que a gente vai fazer com esse monte de Bota uma peruca ridícula e transforma no He-Man. Eles inventaram... então o desenho foi criado pra vender boneco. Então os caras criaram toda uma mitologia de... O corpo eu gosto, o corpo é a única coisa que eu gosto do He-Man. Então, e aí eles conseguiram criar uma coisa que rolou, sabe? Foi um sucesso. Tila, assim, o mentor. Tinha todas essas histórias, o cara meio vai atrás... O esqueleto é demais, né, mitos, mas se você olhar o corpo dos bonequinhos do esqueleto do He-Man é meio igual. Assim, são todos uns corpinhos meio parecidos. Não, Munra já é Thundercats. É Thundercats, é verdade. O amiguinho foi mal, Mas foi meio o primeiro caso de você fazer, sabe, de você pensar uma história pra vender brinquedos. Na verdade, o primeiro caso foi Guerra nas Estrelas. Então, na verdade, o He-Man está me dizendo que o He-Man foi um grande comercial de anos. Demorou anos. Sim, o primeiro grande case disso foi o Guerra nas Estrelas, que também tá naquela série Netflix que é boa, que é The Toys That Made Us. Ah, tô ligado, não assisti, mas o primeiro episódio vai muito interessante a história de que uma empresinha pegou os direitos de fazer os brinquedos do Guerra nas Estrelas quando ninguém quis e vendeu muito. Eles venderam muito dinheiro, ficaram com muita grana. E eles ficaram com essa patente muito tempo. Se não me engano, qual era o nome dele? Craft? Não sei, a loja de brinquedos. E aí, a última coisa que eu falo antes de terminar essa sessão, puta que pariu. Mas e aí eles ficaram anos com essa licença pra vender, só que aí parou de sair filme, aí eles não podiam mais também vender tanto, a empresa começou a assumir uma de dívida. E assim que expirou a licença, o George Lucas foi lá e começou a fazer as outras. Então, George Lucas. Quer dizer, ele já tava com tudo pronto, e ele deu essa desculpa que não, só agora tem os efeitos que dá pra fazer, não sei o quê. Mas a história, a verdade, é que ele só fez aquelas prequels lá e só retomou porque aí ele comprou de volta o direito dos brinquedos. Agora eu posso ganhar todo o dinheiro de merchandising. Aí agora, por sorte, a Disney que tá precisando de dinheiro e tal, agora ela é dona de tudo isso. Mas enfim, essa Disney. Foi a sessão lançamento. Nem vamos falar de cancelamento porque, puta merda, estamos muito compridos hoje. Exatamente. Vamos para a próxima sessão é... Links da semana. Rápido, vamos falar aí do que nossas dicas de link pra semana. O Embu vai falar de uma série. Sério, coisa mais linda. Hoje eu estava em casa com minha digníssima namorada, a Melissa. E o que vamos ver? Vamos ver coisa mais linda. Olha,
Olha, queridos amigos, eu me surpreendi, porque eu achei a série muito bem feita em termos de produção. Você fazer uma série de época no Brasil Sim. é treta, a trilha sonora é boa, os personagens são muito bem construídos, todos têm profundidade, tem tramas, a trama A, a trama B, a trama C. Então, eu assisti 6 episódios de uma vez. Agora acabei de descobrir, que eu fui dar uma olhada aqui pra falar, que só tem 7, então só falta um episódio. Vou apanhar da minha namorada na hora que eu disser pra ela que só falta um. Mas recomendo, coisa mais linda. Pra mim, é uma das melhores séries nacionais já feitas. Eu acho até que a Globo deve ter feito uma reunião de emergência após assistir e falar: cara, a gente precisa fazer uma série que não parece novela, porque tem um problema. A Globo tem séries muito boas, mas elas sempre parecem uma novela, né? Sim. E... eu acho que isso é uma coisa do Brasil, né? A linguagem de novela, sem querer desmerecer novela, mas é uma linguagem tão forte que formou gerações e gerações de profissionais que estão acostumados com isso, com essa linguagem visual. Não só profissionais, como espectadores. Foram anos de monopólio até ter o advento do streaming para entrar Netflix, para ter alguém que fizesse alguma coisa à altura da Globo. E não podemos falar mal, os caras produzem bem, são bons, são muito bons. A indústria audiovisual brasileira inteira tava ali. Você vê, eles produzem uma novela, produz, sei lá, 10 temporadas quase de uma coisa. Exatamente, então isso, né? não podemos falar mal dos amiguinhos, que contratem a gente. A quantidade de roteiro das 10 temporadas do House era igual a uma novela, né? Exatamente. Que você escrevia. Então é um esquema de produção meio loucura, que eu acho que tá meio fadado a acabar, porque ninguém tem mais tempo de ficar assistindo. O público vai morrer, né? Assim que todo mundo, o mercado no mundo tá indo pra coisas mais curtas, séries de 13 coisas assim, mas enfim. Porque é isso, esse ritual de sentar na venda. Por que eu tô entrando nesse assunto? Não é isso, não quero entrar em parênteses, eu só quero dar meu dica. Essa foi o link da semana. De coisa mais linda, a gente fala disso em outro episódio. Falaremos de como evoluiu o mercado de roteiros, a influência da Globo no audiovisual brasileiro. Podemos falar, é um bom tema. Exatamente. Minha dica de link da semana foi um site que eu encontrei de uma... Ela é... Como é que ela se apresenta aqui? Profissional da área de entretenimento. Sensacional, hein? Eu vou deixar você falar para não tomar. Kirchner, ela enfim... Não é parente da ex-presidente argentina. Aí ela... Enfim, ela trabalha nessa área aí, ela faz estratégias de carreiras no entretenimento. Vou falar com ela quando eu estiver lá em Exatamente. Los Angeles. Inclusive, não temos isso aqui no Brasil. Precisaríamos de uns profissionais assim. Então, o site dela é carolekirchner.com. Tem muita coisa interessante ali. E uma das páginas, essa que eu vou linkar, ela põe link pra, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... Nossa! 8 bíblias de séries clássicas. New Girl, Freaks and Geeks, que é muito bom. The Wire, Fargo, meu Deus, Adventure Time, Grey's Anatomy e Lost. Então, Bíblia de série, quem não sabe, é o documento que você apresenta para convencer a uma network, uma televisão que... Um executivo bilionário. Que olha, essa minha série é isso aqui, eu conheço todos os personagens, eu conheço todo o universo. É o que você faz pra você convencer alguém que sua série tá boa, né? Um dia faremos um episódio falando de Bíblia. Bíblia passo a passo para o pitching. Exatamente. Vamos falar, falando de Bíblia, e a gente vai atrair um público diferente. Não seremos evangélicos! Mas... Aí, enfim. Então, o meu link é esse aí, da Carol Kirchner. E agora vamos para... Então, com várias bíblias para baixar, eu vou botar aquilo ali. E agora nós vamos para a entrevista da semana. Entrevista da semana. Que vai ser com o Gustavo Suzuki, como eu já falei, roteirista. Que ele agora tá trabalhando no Greg News. Essa entrevista foi gravada faz um tempinho já, mas era mesozoica. Era mesozoica, mas finalmente vocês podem ouvir aí as palavras de sabedoria de Gustavo Suzuki. Seus pais fazem o quê? Meus pais... Meu pai é médico. Pai médico? Ortopedista. Minha mãe, ela fez muita coisa na vida dela. Recentemente não, há muitos anos atrás, quando eu e minha irmã a gente saiu de casa, ela resolveu prestar uma faculdade de Direito. Hoje em dia ela é advogada. Sua mãe é uma advogada tardia? Tardia, então minha mãe é 10, faz várias coisas. Meu pai sempre foi médico. Nenhum deles tinha alguma coisa a ver com roteiro, nem nada? Não tinha nada a ver com roteiro, nada a ver com... Não são muito das artes, assim. Você e uma irmã? Eu e minha irmã. E você fez... Como é que você fez cinema? Qual que você se formou? Eu me formei em audiovisual na ECA. Pensando em ser diretor, você já foi pra roteiro
A impressão minha, o curso de audiovisual não é muito forte de roteiro. Não mas não é virado pra quem é diretor. Ele não é virado pra ninguém, na verdade. Assim, você acaba aprendendo empiricamente as coisas lá, né? E na faculdade. Eu acho que todas as faculdades de cinema são um pouco assim, pelo que eu ouço. Assim, tipo, Sim. você acaba aprendendo na marra, porque o que ele te dá mais do que aulas, ensinamentos, é a experiência, né? Uhum. Então te dá uma câmera, um set, Sim. a possibilidade de você fazer o seu próprio roteiro e filmar ele. Uhum. E aí você vai aprendendo essas coisas assim. Eu aprendi muito mais assim do que estudando. E de fato, cara, bem na verdade, assim, cinema tem o quê? 120 anos, mais ou menos. Uhum. Por mais que tenha muita gente escrevendo, muita teoria, falta coisa, eu sinto, sabe? De Tipo, teoria de cinema? Eu acho que falta. Eu acho que falta, tipo... Por exemplo, teoria de roteiro de cinema. Uhum. A gente fica lendo Robert McKee, fica lendo uhum. esses caras, que é muito o beabá, né? Sim. Não vai longe, assim. E você começa a ouvir... Hoje em dia tem muito podcast de roteiro, tipo esse, mas nos Estados Unidos tem muito, né? Uhum. E você ouve e você percebe que tem muito mais o que explorar, teoricamente, de teoria, sabe? Mas você disse que isso não é dado... Não é que essa teoria não existe, isso não é dado na faculdade. Eu acho que ela não é dada na faculdade, não tem muita... que a gente chama de fortuna crítica, não sei se estou usando a palavra certa, mas não tem o... Uhum. Não tem a literatura... Sei. A literatura tem muito, sei lá, se você aprende muito os teóricos, as Einstein, esses caras mais filósofos, André Bazin, não sei o que é muito maneiro, assim, mas falta um pouco da... Sei lá, eu sinto falta das pessoas discutirem muito, ficarem pirando numa cena e ficarem sentadas, sabe? Tipo, Sim. entender como é que uma cena funciona. Não sei, por mais que as pessoas façam isso, tem algum lugar que eu não sei porque eu sinto que falta ainda, sabe? E no trabalho, não sei, teve algum dos trabalhos que você fez que você teve esse momento pra discutir e ficar pirando a cena, assim? Não do jeito ideal, né? Sim, no desespero. Teoricamente, a faculdade seria Você um tá lugar lá na pra faculdade fazendo um curta-metragem uma diária de 15 horas, um negócio absurdo, e no meio você tem que tomar decisões no improviso, não sei o que, você vai entendendo. Sim, mas a faculdade talvez fosse o lugar pra poder pensar. Pra poder pensar, coisas, e né? de alguma maneira você pensa, assim, mas é muito informalmente, sabe? Sim. E... É muito na mesa de bar e na hora de trabalhar. Sim. E, bom, aí você faz a faculdade, seu primeiro roteiro foi lá? Foi na faculdade que você fez? Foi na faculdade, foi o primeiro roteiro que eu escrevi. Você lembra do que era? O primeiro roteiro que eu escrevi na vida foi um curta-metragem de um cara que bota um ovo. Um cara que bota um ovo. Era isso. Era daquelas ideias que você guardava há vários anos. O filme chamava O Ovo. O ovo. Ele promete. Você chegou a gravar isso? A gente chegou a gravar, ficou muito ruim. Muito ruim. E... Problemas de roteiro, problemas do terceiro ato. Problemas do primeiro, do segundo e do terceiro ato. E problemas de produção, e de direção, e de atuação. Entendi. Entendi. Um trabalho de segundo ano de faculdade, né? Entendi. Aí passou no Multishow uma temporada. Não. Podia ter passado, ninguém ia perceber. Ninguém percebeu. Mas, entendi. Mas, e aí, qual é o seu primeiro roteiro profissional? Você saiu da faculdade e foi trabalhar com roteiro já direto ou não? Eu saí da faculdade e fui trabalhar com roteiro direto. Meus primeiros trabalhos foram com redação de publicidade. Que é uma coisa que é meio fácil de fazer. Porque... Você tinha amigos que te indicaram? Qual foi o caminho disso? Tinha gente da faculdade, alunos mais velhos da faculdade, que entraram nesse ramo. Sim. Aí me chamaram numa ocasião, assim, tava conversando com o cara, eu preciso de emprego. O cara falou, não sei o que. Aí começou. Fiz, assim, alguns meses disso. E eu lembro exatamente o momento que eu decidi parar de escrever publicidade, que foi o dia que eu me vi escrevendo um texto convencendo as pessoas a usarem cheque especial. Boa, você já começou? Eu escrevi esse texto e eu falei... Você tava um passo do telemarketing. Imagina 10 anos disso, onde vai estar minha alma. Você tava um passo de ligar pra velhos e falar, por que você não investe na aposentadoria? Exatamente. Entendi. E aí você desistiu, você largou Era uma agência que você trabalhava? Freelancer, assim, mas eu trabalhava na maior parte do tempo nas mesmas produtoras, assim. Mas foi pouca coisa que eu fiz e eu vi que não era muito minha parada, assim, me dava crises, dilemas morais, não sei, era estranho. Difícil. E aí qual o primeiro roteiro mesmo? De ficção? Ficção, não sei, mas um roteiro que não publicidade, assim. Eu fui chamado
pra reescrever um longa-metragem. Já um longa-metragem de primeira? Mas Seu primeiro trabalho de ficção? Era um trabalho interessante, assim, porque muitos colegas meus da faculdade tinham passado por esse trabalho, reescrito esse roteiro. Aqueles filmes problema. Durante anos. E eu finalmente chegou em mim e num amigo meu, no Vitor Brant. Sim. O Vitor, você já... E foi ele era da sua sala? Não, ele era 2 anos mais velho. Foi a primeira vez que a gente se conheceu e trabalhou juntos. E a gente... Era um esquema assim, foi muito rápido, tinha que ser meio... Já não tinha dinheiro nenhum pra fazer esse roteiro. Então eles chamaram um cara que não tinha nenhuma experiência, que podiam pagar barato. Entendi. A gente escreveu o roteiro, não ficou... Não chegou a ficar ruim, eu gostava até do resultado. Mas o diretor brigou com a produção, trocou o diretor, o novo diretor queria um outro roteirista, não sei o que, eles reescreveram o roteiro. Finalmente filmaram, chegaram a filmar um dia um filme que não tem nada a ver com o que eu tinha escrito. Não tem nenhum crédito seu disso. Tem um crédito de colaborador de roteiro, eu acho. Esse foi o meu primeiro trabalho, assim. Qual que é? Odeio o Dia dos Namorados. Ah, entendi. Então esse filme... Com Heloísa Perissé. Esse foi seu primeiro trabalho de roteiro já? Esse foi o meu primeiro trabalho de roteiro. Na época que eu tava escrevendo, não ia ser nem Heloísa Perissé, nem esse diretor. Ia ser um outro filme completamente diferente. A ideia era outra, um pouco. Tinha a ver com o Dia dos Namorados, pelo menos? Tinha a ver com o Dia dos Namorados. Tá. Era a única coisa que tinha em comum. Entendi. Esse filme saiu em 2013, então... Saiu em 2013, demorou pra sair. Depois que você mexeu. E aí, em 2012, eu saí do Comédia e você entrou. A gente nunca chegou a trabalhar junto no Comédia. Você saiu logo antes de eu entrar, não foi isso? Eu acho que você entrou no meu lugar. Eu entrei meio no seu lugar. Mas eu não peguei a mesma função que você, porque quem pegou essa função foi o Jaco. Verdade, sim. Alguma coisa, rolou um rodízio lá, mas eu te substituí de alguma forma. Eu tava lá como roteirista do Comédia MTV, na Comédia MTV ao vivo. Sim. Que era um programa... era interessante aquele programa, né? Se você for pensar assim, tipo... Era ao vivo e misturado com sketch. Tinha muitos talentos ali, né? Se eu for pensar no talento que estava envolvido, né? Grandes talentos. Uma grande ideia. Eu tinha um problema muito grande com esse programa, que era o cenário. Não que eu achasse o cenário feio, mas eu achava que ele não dava a possibilidade de fazer uma coisa mais ao vivo, sabe? Ficava uma coisa meio... Eles faziam uma sketch meio numa cena, meio um palco meio do Faustão ali, tinha uma coisa meio aquelas telas, assim. Tinha uma coisa que me incomodava ali. E 3 tapadeirinhas. Mas era um programa legal, né? Não, tinha coisas interessantes ali. Depois vocês fizeram uma sketch que eu lembro que repercutiu bastante, né? Que é aula de... Você lembra de alguma sketch que você escreveu, que você gostou daquela época? Aula de gays, não era alguma coisa? Teve essa daí que a gente ficou super tenso, eu e meus colegas do roteiro. Ele é do Adnet. Pra quem não lembra, na época, hoje você pensar, o elenco que tinha era Adnet, Tata Werneck, Calabresa, Bento Ribeiro e Paulinho Serra, né? Paulinho Serra. Então, se você juntar esse elenco hoje, seria mais caro, né? Mas, enfim. Com certeza. E aí, enfim, tinha esse sketch. Eu lembro que essa foi uma sketch que repercutiu. A gente ficou tenso, porque... Puta, a gente... Assim, no final, eu acho que funcionou, né, a sketch. A galera gostou e tal. Mas na época eu falava, puta... Pra funcionar isso, o Adnet tem que estar muito familiarizado com Pajubá, né? Porque caso contrário, vai só homofóbico, sabe? Tá um pouco numa linha perigosa. Tá uma linha perigosa ali. Se for feita como uma homenagem, digamos assim, né? É um lugar, mas se for feita como tipo, olha como eles falam, de um jeito bizarro, não sei o quê. Mas funcionou. Você tinha trabalhado com sketch antes, porque... Bom, esse filme, o primeiro filme que você fez, tinha a ver com humor, mas... Sim. Do filme você foi pro comédia? Sketch é uma coisa que eu cheguei a experimentar mais ou menos na faculdade, sabe? De alguma forma, quando você tinha que escrever um curta, você acabava tentando escrever... Você acabava escrevendo meio uma sketch, assim, naturalmente. Então é uma coisa que eu mais ou menos... Você era fã de Monty Python? Era a sua referência? Não. Totalmente. Acabei de lembrar que eu tinha feito uma coisa antes do Comédia. Eu fiz um programa chamado As Olivas da TV. Ah, sim, é verdade. Quando você entrou, eu tinha me falado isso. Que era do Multishow também. Que era Multishow também. Olha lá, a gente falando mal do Multishow. Então, realmente, eu acho que foi entre o filme... Puta, cara, eu não vou lembrar de nada, não consigo lembrar dessas coisas, mas... Como é que foi a experiência das Olivas, rapidamente? As Olivas eu dirigi. Você sozinho? Era um grupo? Eu dirigi, na verdade, a segunda temporada e escrevi a terceira. Cara, você tem
considerando que suas primeiras experiências foi fazer um filme, depois dirigir um programa de TV, foi até que... A época que eu entrei no mercado de trabalho, mais ou menos, coincidiu mais ou menos com a chegada da era de ouro da televisão, né? Com as pessoas começarem a... Claro que você tá falando do Sopranos, coisas americanas? Sopranos é mais antigo, mas foi a época que isso chegou muito forte no Brasil. Tava todo mundo falando de The Wire, Sopranos, e novas séries começaram a surgir, Mad Men, não sei o quê. E a TV virou um lugar assim que, tipo, me encantou muito, porque pra roteirista é, tipo, um negócio absurdo. Uma coisa é escrever um longa, outra coisa é escrever uma série inteira. Claro. Ter a possibilidade de escrever milhões de personagens, bolar uma trama que vem e volta e vai pra frente, vai pra trás. Sim. E aí E como também eu tava assim, fui chamado pra algumas coisas na televisão, eu falei, pô, cara, que é muito mais legal pra roteirista do que cinema, assim. Embora hoje em dia eu discorde um pouco. Ah, é? Hoje em dia eu discordo. Que a TV é melhor que o cinema pra roteirista? Eu acho que pra roteirista, se um roteirista quer brilhar e quer fazer uma coisa pra guardar pra ele e falar, porra, faz um filme. Porque série, eu acho que série não vai ficar bom. Eu acho que não vai ter dinheiro pra você poder fazer uma mesa de roteiro decente. Entendi. Vai dar muito trabalho. E pra quem já é... Pra todo mundo que é roteirista hoje em dia, a maioria das pessoas trabalham com TV, todo mundo já fez uma série, uma coisa assim. Fazer um longa hoje em dia parece um negócio tão desmitificado, assim. Eles têm uma coisa meio mão na roda fazer. Sim. Escrever 120 páginas de roteiro pra... Sei lá, você escreve uma série, você escreve um programa de variedades, qualquer coisa. Uma quantidade enorme de texto que tem que escrever. Escrever um longa, sei lá, é um lugar que você pode lapidar, escrever um roteiro perfeitinho. Não que ele vá ser feito do jeito que você quer que ele seja. Não que ele vai ser feito do jeito que você... Mas pelo menos você entrega o roteiro e fala assim... o meu trabalho aqui está feito do jeito que eu gostaria, sabe? Porque, por exemplo, nas Olívias, você falou que você teve a oportunidade de dirigir. Você escrevia e dirigia ou só dirigia? Eu escrevi uma temporada e dirigi a outra. Entendi. Tanto nas Olívias quanto no Comédia, foram os meus dois primeiros trabalhos de comédia e tal, eu cheguei com o bonde andando, né? Então, eu não tive muita oportunidade de poder dar o meu input criativo, sabe? Certo. Eu tava mais atendendo a ideias, assim. Como 80% do tempo. Como 80% do tempo. Mas hoje em dia você começa um projeto, você tem mais, né? E você também é mais experiente, você tem mais autoestima, né? E tal. Mas não foram trabalhos assim que... Foram trabalhos que eu aprendi muito, porque eu tava trabalhando com gente... Tanto o elenco do Comédia quanto as meninas das Olívias são muito bons atores, né? Eles são muito engraçados, muito rápidos e tal. As Olívias eram sketches também. Eram sketches. Então foi uma época de muito aprendizado, assim, tipo... Eu lembro de um dia eu estragar uma filmagem no Comédia. De tanto que eu comecei a rir. Sim. Que era uma cena da Tatá fazendo uma advogada americana. Lembra desse personagem dela? Que ela tinha uma advogada americana? Sim. E ela pegou o nosso roteiro, a gente tinha escrito, ela leu, ela falou, não, legal, mas eu posso fazer do meu jeito, que era uma coisa que ela costumava fazer muito, porque a Tata Werneck é do improviso, né? Sim. E ela brilha, né, nesse... E aí a gente falou, beleza. Ela jogou o roteiro fora e ficou 20 minutos falando uma cena que devia ter 5. Sim. E eu estraguei a cena de tanto rir, tive que cortar e tal, tipo, eu tive que sair do estúdio. Você tava como figurante na coisa? Não, tava só assistindo. Eu tava assistindo com o roteiro debaixo do braço. Sabe aquela cena de roteirista, assim, com o braço cruzado, assim? Não conseguia, assim. Então, aprendi muita coisa, assim, com a galera e tal. Tipo, foi... Mas não foi... Os primeiros trabalhos, normalmente, você executa, ganha seu salário, fica feliz, mas não é um negócio, né, que dá muita... Entendi. Aí do Comédia, você teve só mais uma temporada, né? Aí acabou teve só mais uma temporada. E 2012, aí você lembra mais ou menos qual foi o que mais ou menos aconteceu foi que eu acabei caindo no mundo da animação. Porque é um lugar que precisa de pessoas que entendam de comédia, né? Porque a maioria das animações tem humor. E é um lugar que mais ou menos eu conhecia, não que eu seja um especialista, mas todo mundo hoje em dia pira Adventure Time, não sei o que, não sei o que lá, esses desenhos todos. E é um lugar muito bom de escrever comédia, porque é desenho. Você pode... o céu é o limite, em termos de produção. Sim. Quer dizer, e não é, né? Porque você pode escrever uma cena que é um dragão destruindo uma cidade. Que vai custar muito caro pra você. Vai custar muito caro pra filmar, mas não pra desenhar.
Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tive que reescrever uma cena porque o meu personagem ele girava numa cadeira. E é impossível animar isso. Uma girada, sabe? Só a não ser que bote um redemoinho. Então tem coisas muito específicas que não podem, assim, mas qual foi a animação que você foi depois do Comédia? A primeira que eu fiz foi uma animação da Cartoon que chama Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Sim, que é um sucesso no Cartoon até hoje. É um sucesso do Cartoon, um desenho bem legal. Virou filme, inclusive. Virou filme, teve um filme. Aí depois eu fiz outro. Mas nesse, por exemplo, você participou do começo? Eu entrei na segunda temporada, mas o grupo de roteiristas eram muito amigos meus, assim. Então foi um ambiente muito bom, assim, pra você escrever. Era o Arthur? Era o Vitor Brant, o Pedro Aguilera, Guilherme Freitas, Denis Nielsen. O Arthur tava mais ou menos. E a Jasmine Ternucci. Sim. E foi isso, assim, aí eu comecei, aí depois eu fui fazendo outras, assim, tipo, recentemente fiz uma chamada Osvaldo, que também é da Cartoon. Escrevi um episódio de Irmãos Jorel agora. Atualmente vocês estão usando como? É um roteiro normal? Vocês escrevem também Cell ou Final Draft? Final Draft, normal, escreve ou como duas se fosse colunas? Escreve como se fosse um filme. Eu sei que nos Estados Unidos eles têm um esquema um pouco diferente, que eles escrevem um roteiro já com um storyboard. Sim. Que eles vão. Que o cara que escreve o storyboard, ele é um pouco roteirista do rolê, assim. Sim. Que é uma coisa bem interessante. E faz sentido numa animação, mas é normal, você escreve um roteiro. O processo, por exemplo, do Historietas era o quê? Tem um chefe de roteiro, vocês se reuniam, cada um pegava um episódio. Como é que era mais ou menos o processo? A gente. do trabalho? Era um processo com bastante mesa de roteiro, assim, bastante encontro e trabalho coletivo. Que depois eu percebi que não é tão comum, assim, porque não, você precisa de, sei lá, disposição pra fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Mas a gente se reunia, tinha muitas ideias, a gente, sei lá, tinha que escrever 13 episódios, a gente tinha ideia pra 40 episódios. Sim. A gente ia funilando essas ideias, às vezes juntando uma na outra e tal. Um processo que demorava semanas até bolar sinopses. Depois a gente estava pronto para escrever o roteiro, dividia, cada um escrevia um roteiro em casa, levava pra mesa, a gente lia junto, linha por linha, e ia reescrevendo a 12 mãos. Entendi. Cada episódio foi reescrito junto, bolado em conjunto, alguém ia escrever em casa e depois era reescrito em conjunto. Reescrito mesmo. Reescrito mesmo. O resultado disso era bem diferente. Mas uma coisa que eu ia perguntar é que a gente lê sobre esses livros lá dos roteiristas, que existe a figura do showrunner. Você teve a experiência de participar da criação de um seriado também, não teve? Tive, foi uma experiência... Tempero de família. Tempero secreto. Tempero secreto. Tempero de família é o do Rodrigo Hilbert. Tempero secreto. Tempero secreto. Sim, e você tá no IMDb pelo menos como criador. Você foi um dos criadores. Sou um dos criadores da série, Você, qual foi o processo dessa série? Você... Por exemplo, que eu ia perguntar aí também, depois se for falar disso. Essa figura do showrunner no Brasil, eu tenho a impressão que não existe e não vi nenhum projeto assim que tenha de fato o cara que é o criador e vai escolher quem são os diretores e vai ser... Não tem essa figura não no Brasil. O que é meio absurdo. A gente ainda vai levar uns anos pra... Uma daquelas coisas que a gente vai levar uns anos pra perceber o óbvio que era pra fazer. Eu tenho essa impressão. A gente já devia ter percebido tanta coisa nessa área, assim, tipo... Mas, por exemplo, esse processo do Tempero Secreto, o que aconteceu foi que uma produtora ligou pra mim, pra minha amiga Jasmine, e falou: olha, a gente precisa... o GNT ligou falando que quer fazer uma série sobre comida. Uma série de ficção sobre comida. Esse é o briefing. Bolem uma premissa. A gente sentou num café, bolou uma premissa que a gente gostava. Voltamos no dia seguinte, apresentamos a premissa. Eles falaram, beleza, escreve uma bíblia. A gente escreveu a bíblia, né? Que, pra quem não sabe, quando você escreve projeto, fala quem são os personagens, sobre o que é a série, qual que é a referência. A gente escreveu, foi aprovado e aí foi uma experiência difícil esse processo. Difícil? Assim. Porque, assim, primeiro que eu fui com muita expectativa de que eu era o... Você e ela eram os criadores. A gente era os criadores, então a gente ia fazer um negócio, finalmente ia fazer um negócio nosso, não sei o quê. E o que aconteceu foi que o projeto foi aprovado, a gente queria fazer uma série meio... Na época a gente estava muito pirado em Arrested Development, certo. Community,
Enfim, séries Só com... roteiros fáceis. Roteiros... mais do que qualquer coisa, roteiros com um humor mais ácido, assim, né? E mais... o que eles chamam em inglês de witty, né? Mais espertos, assim. Sim. Que a graça tá um pouco na esperteza do quiprocó, em como você, né? E aí a gente escreveu isso na Bíblia e apresentou, os caras aprovaram. E a gente foi escrevendo os roteiros. Falou, tá aprovado, vamos escrevendo os roteiros. A gente foi escrevendo os roteiros. Demorou assim, acho que foi quase um ano que demorou. A gente escreveu todos os roteiros. Foi escrevendo, foi mandando. A gente não recebia nenhuma resposta, então a gente achava que tava tudo bem. Até que finalmente a gente entregou o último roteiro e a gente descobriu que eles não tinham lido nenhum roteiro até então. E que eles iam ler todos agora. Entendi. Eles leram todos os roteiros. Aí os executivos vieram se reunir com a gente e falaram, olha, isso daqui tá muito moderno e muito jovem. Não é nada disso que a gente quer. A gente falou, porra, peraí, a gente avisou que a gente ia fazer isso, Entendi. né? Porque também a Bíblia também não deve ter sido lida com aquele afinco. E ela falou, não, por exemplo, tem muita piada de cocô nessa série. A gente falou, não é verdade. Não é verdade. Aí ela olhou pra trás, tinha todos os post-its com os episódios, né? A gente organizou sobre o que era cada episódio. E ela foi indicando. Episódio 1 tem a piada de cocô em tal cena. Episódio 2 tem 3 piadas de cocô. Episódio 3 tem 5 piadas de cocô. Episódio 5 é sobre diarreia. E era verdade, a gente fez um episódio inteiro sobre diarreia. Ela não tinha razão. Pode dizer que eles não leram. Então assim, ela tinha razão. Que tinha muita piada de cocô. Se isso é bom ou se era ruim, deviam ter avisado antes. Certo. Sabe? Se não era o que eles queriam. Porque aí chegou no momento que eles falaram, bom, vai ter que reescrever todos os roteiros. E a gente falou, bom, é melhor chamar outra pessoa, né? Porque vai ser muito menos desgastante, assim, pra vocês. Eles sugeriram isso? Não, a gente sugeriu isso. Tá. A gente não tava aguentando mais. Aí eles toparam. O roteiro foi parar na mão de um monte de roteirista. Eu conheço alguns, outros eu não conheço. E o resultado ficou nada do que eu tava imaginando. Assim, e você não acompanhou nada do resto do não, processo? Eu lavei minhas mãos com o Pôncio Pilatos, fui lá e falei, gente... Entendi. Eu não quero mais... Você nem foi no set, nada, não acompanhou nada? Eu vi o primeiro episódio. Não, mas na gravação, durante a gravação, não, nada. Eu participei do making off. Você já teve muito nessa situação de um cara que ele quer que você descubra o que ele quer, assim? Muito, o tempo né? inteiro. É incrível essa situação, o tempo inteiro. Que ele fala, não, isso aqui não é o que eu quero. E aí você, pô, mas o que você quer? Não sei, me diga, me mostre. Eu lembro na época, na curta época que eu fiz publicidade, me chamaram para escrever uma websérie do Guaraná. Sim, Guaraná Antártica. Guaraná Antártica. E era para ser engraçado e divertido. Dinâmico. Jovem, dinâmico e engraçado. Falei, bom, eu sou jovem, eu sei do que eles estão falando, sei fazer isso. Escrevi. Se ficou bom ou não, é toda uma outra questão, mas achei que tava ok e tal. O cliente lá, o cara da Guaraná, leu os roteiros. E aí na reunião ele falou assim, não é nada disso que eu quero. Eu disse que eu queria uma coisa jovem. Aí eu falei, bom, vamos ver o que ele tem qual que é a definição de jovem dele. Ele falou, alguém aí tem um flip chart? Aí os caras trouxeram um flip chart pra sala. Isso vai ser bom, hein? E ele escreveu assim, Guaraná é jovem. Ele escreveu jovem no flip chart. Jovem gosta do quê? De andar de skate. Aí ele escreveu skate. O que mais que jovem gosta? Pular corda. De dar risada. Dar risada. Trapalhões. Ele escreveu trapalhões no flip chart. Jovem. Eu quero uma coisa mais jovem, mais trapalhões. E aí eu falei, cara, esse projeto não vai pra frente. Dito feito, nunca terminou. Nunca viu a luz do dia. Nunca viu a luz do dia. Eu quero uma coisa jovem, trapalhões, cara, difícil. Bom, mas aí, falando um pouco sobre o seu último trabalho conhecido também, a sua experiência no Greg News, que aí vocês já pegaram um formato que, imagino, vocês tinham muitas regras pra seguir do formato? A gente experimentou muito antes, a gente teve uma temporada de pré-produção, que a gente tentou experimentar, fazer quadros, fazer isso, fazer aquilo, até que a gente percebeu que o jeito certo de se fazer era que nem o John Oliver, né? Tipo, querendo dizer, meia hora de gente, meia hora dele falando. Sim. E mais nada, sabe? Que esse era o formato. E aí a gente vocês tentaram outras coisas. Tentou outras coisas, mas a gente percebeu que o lance era pôr o Gregório na bancada e fazer ele falar. A HBO americana participou disso? Eles não participou, não. Eles deixaram, falando, beleza, legal.
O Last Week Tonight teve ou tem outras edições em outros países? Ele já foi exportado para outros países? Boa pergunta. Também? Eu sei que tem programas parecidos. Na América Latina tem muito. Tem um no México, que eu esqueci o nome do cara. Tem um na Colômbia. Mas eu não sei se é... Da HBO. Se é da HBO, ou se compraram os direitos, ou se... Ah, entendi. Mas aí a experiência era como? O roteiro era outro formato de roteiro? Qual era o formato? Cara, esse processo foi muito interessante de fazer, porque... na essência, é um programa de jornalismo, né? A gente tá escrevendo matérias. Sim. Então, o esquema que a gente achou que cabia dentro da produção e que dava um resultado legal eram que os jornalistas eram 3 jornalistas e 3 redatores de humor. Então os jornalistas sentavam, às vezes separados, às vezes era juntos. você, o Arnaldo Branco. Arnaldo Branco, e primeiro tinha a Renato Correia, que saiu, e entrou a Valentina Castelo Branco. Certo. Que escreve o Jorel também. Todos muito bons, muito, muito talentosos. E aí a gente escrevia... Os jornalistas escreviam uma matéria séria, como se tivessem que escrever, sei lá, um artigo para Piauí, digamos assim, Sim. sabe? O problema da polícia militar no Brasil. E escrevia um textão. E a gente pegava esse textão, que a gente apelidou de Hortelado, em homenagem ao guru da esquerda, Pablo Hortelado. Sociólogo. Pablo. Certo. E aí a gente destruía com piadas. Entendi. Então a gente pegava o texto e ia meio enfiando piada no meio. Entendi. Assim. E era um processo bem legal de fazer, muito excruciante, porque o ritmo de jornalismo é outro, né? Que eu não tô acostumado. Então teve uma semana que a gente escreveu um texto inteiro, filmou, e aí logo antes de exibir, saiu o áudio do Joesley. Sim. E a gente teve que reescrever e refilmar em um dia. Entendi. Correndo. Esse dia nunca vou me esquecer. Entendi. Mas existia algum tipo de atrito no sentido de jornalistas falando, porra, essa piada tá Não, muito pelo estragando, contrário. sentido, Muito pelo contrário. Eles adoravam. Vocês chegaram a... Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Vocês chegaram a estudar ou poder ir, ou alguém, pelo menos o diretor, pôde ir ver a estrutura lá do original pra comparar quantas pessoas tem? Eu ouvi uma história de que a diretora foi lá ver ou ia lá, não sei se ela chegou aí. Você sabe como é? Quantas pessoas tem na equipe? Não, lá é assim... São umas 14 300 pessoas, roteiristas, né? 300 roteiristas, 300 pesquisadores. Eles têm um negócio lá que eu fiquei... Assim, eu falei, cara, isso é um absurdo. Eles têm uma máquina que custa... Ouvi dizer que custa centenas de milhares de dólares. Que é uma máquina que grava toda a TV o dia inteiro, todos os canais. Eu li sobre isso. E ela detecta o closed caption. Então, por exemplo, você quer ver todas as vezes que o Trump falou sobre bombas nucleares. Então você escreve nuclear bomb e ele vai mostrar todos os vídeos. Então eles usam muito isso, assim. Pra gente pesquisar um vídeo, era no YouTube, era um trabalho, um trampo no YouTube. Eu li sobre isso um livro que eu emprestei pra alguém e, puta merda, se alguém estiver ouvindo, me lembre e me devolva esse livro. O livro do Daily Show. Aquele livro da história do Daily Show. E no começo do Daily Show, que aí era fim dos 90 ainda, era de cabeça. O cara lembrava de cabeça e eles tinham que ir atrás de arquivo, porque nem YouTube tinha e tal. Mas eles começaram a usar... Começou com uma matéria famosa dele, que ele falava que era um debate do Bush, o George Bush com o George Bush. Tipo, porque eles acharam uma entrevista que ele falava e tinha mudado completamente de posição sendo presidente. Sim. E aí isso deu uma puta de uma repercussão, e aí eles começaram a ver que isso era um trunfo. E aí, se não me engano, esse é um serviço lá de uma empresa que faz tudo isso, tem HDs e tá gravando todos os canais. Caralho, mas é muito louco isso. E você assina esse serviço, aí você vê, todos os do Comedy Central agora usam isso, né? A HBO também assina esse serviço. Que aí eles conseguem fazer essas montagens que isso aqui no Brasil ia ser uma loucura. Nossa, dava um trampo. Pra gente fazer qualquer coisa dessas, dava um puta de um trampo. Às vezes não tinha o vídeo, às vezes o vídeo tinha uma qualidade muito ruim pra passar na TV. Eu imagino. Muito isso. Não, eu lembro que uma vez que eu tava no SBT e fui tentar fazer a Raquel Sherazade cantar Beijinho no Ombro, foi muito trabalhoso. Porque o próprio SBT não tinha todos os arquivos compilados direito, assim. Mas o mais legal do Greg News era que a gente gravava 2 vezes o programa. A gente gravava de manhã para uma plateia, normalmente eram estudantes, gente que podia ir de manhã. Sim. Então eram estudantes universitários, gente desempregada, não sei o quê. E aí
a gente passava o texto pra eles e notava as piadas que não funcionavam. E a gente reescrevia no camarim o texto e ele apresentava de novo no fim da tarde. Sim. Esse processo de reescrever no camarim era muito maravilhoso, assim, tipo, muito bom de fazer. Também é feito no Daily Show. Também é feito no Daily Show, né? Daily Show, que eles têm essa... Bom, todos lá os talk shows, né, tem esse todos os programas lá meio ao vivo tem um pouco disso, né? Faz o primeiro dress rehearsal lá, né? Sim. Aí, bom, a gente comentou do Maqui, de livros. Qual foi o livro que você achou que ajudou mesmo alguma coisa pra você de roteiro, assim, alguma bibliografia? Pra mim, eu não li faz muito tempo, assim, mas foi um livro que me deu altas lições. Que é um livro que chama Here's the Kicker. Já leu esse livro? Já. Se eu fosse no seu lugar, eu sugeriria esse livro. Eu acho esse livro bem interessante, que é um livro que um escritor, um jornalista entrevista vários escritores de comédia. E aí tem desde... O cara que escrevia lá o Arrested, né? O David, como é que chama? Michael Hurwitz. Até o cara até o David Sedaris, né? O cara que escrevia com os irmãos Marx. Então, tipo, tem de tudo ali, né? E os caras têm lições muito boas, né? Sobre comédia, especialmente. Que é a minha área. Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Acho que só tem em inglês. Infelizmente, você... eu baixei no Kindle. Pois é, mas... And here's the Kicker. Here's the Kicker. Esse Tá é o livro que eu recomendo. E mais algum recado? Mais alguma coisa? Você quer divulgar? Bom, eu tenho um grupo de comédia que chama Senhor Bumbum. Sou eu, Vitor Brant e Hel Havani. A gente faz show de stand-up, a gente faz um monte de coisa. E atualmente o que a gente tá jogando aí pra vocês conferirem é um podcast que chama Bumbumcast. Bumbumcast, sim. Que tem aí no iTunes, SoundCloud, todas essas plataformas todas. A gente passa 1h30 falando sobre temas que os ouvintes mandam pra gente. Entendi. É isso. Semanal? Semanal, toda semana. Quem tem Android encontra onde? Entra no SoundCloud. Ou entra no www.senhorbumbum.com.br. E tem lá como assinar. Tem lá então, também. Senhor Bumbum, Senhor Osvaldo, Gustavo Suzuki, muito obrigado. Valeu. E voltamos, então esse foi Gustavo Suzuki. Muito obrigado por suas sábias palavras, Gustavo. Obrigado. Esse programa tá imenso. Posso sugerir da gente ler? Acho que o público vai nos perdoar se a gente deixar pra ler a cena do Homecoming no próximo episódio. Eu acho que eles vão nos perdoar. Vai ficar até... Coisa de série, quando termina a série, isso. Você sempre tem que deixar um gancho para a próxima. Um cliffhanger. Vou deixar pra não dizer que a gente não deu nada pra vocês. Vou deixar pra download o piloto em inglês ainda, porque não mais... Semana que vem a gente vai ler a tradução dessa primeira cena e a gente discute a cena em mais detalhes, né? Porque hoje foi um programa especialmente comprido aí. A gente tinha muita coisa pra atualizar vocês, mas espero que vocês tenham gostado da história do tema aí. Então quem quiser falar conosco, tem o site roleiropodcast.com.br, tem uma barra ali pra vocês mandarem dúvidas. Barra, não é uma barra de ferro para nos agredir. Isso, tem um espaço lá. Quem tá chegando agora, o site tem roteiros para baixar, tem recomendações de livros de uma biblioteca. O Gustavo Suzuki indicou mais um, a gente tá incluindo ali. E também quem quiser falar conosco, o Facebook é um bom canal. Lá você procura Roleiro Podcast no Facebook, tem a página ali. O Twitter, a gente não entra muito. Olha, né, o Twitter eu vou dizer que é muito... Mas se você quiser, tudo bem, tá lá Roleiro Podcast. No Instagram também tem Roleiro Podcast. Instagram. Se quiser falar conosco também no Instagram, eu sou GB Martins. Eu sou @FabioEmbu, tudo junto. Fabio Embu, tudo junto. No Twitter também é a mesma coisa. Também, exato, a mesma coisa. E é isso, Embu. É isso, Gustavo. Bom, feliz de começar essa nova temporada. Season 2. Semana que vem a gente tá de volta na terça-feira com mais um podcast.